Olá pessoal, eu queria aproveitar esse espaço aqui e trazer uma reflexão a respeito de algo que eu assisti hoje, um vídeo de alguém comentando a respeito de uma líder evangélica que se posicionou em relação aos homossexuais, dizendo que a estes era atribuído o pecado da AIDS pelo fato de eles terem relacionamento entre si, homem com homem, mulher com mulher. É incrível como a falta de respeito é tão grande relacionada à vida evangélica. Não digo a vida cristã, que seria um pensamento muito mais amplo, nem digo a vida do evangelho, porque ser evangelho é bem diferente de ser evangélico. O que nós temos visto é uma igreja evangélica comportamentalista que quer a todo custo fazer com que as pessoas entrem em um nicho de comportamento inventado por elas. Sabe? A gente não pode discriminar ninguém. Existe um texto sagrado que diz o seguinte, depois você procura aí onde é que está, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que nos cabe é sentir a necessidade do outro, acolher o outro e amar o outro como a nós mesmos. Então, nós vemos todo dia pessoas com esse tipo de opinião, e inclusive nesse vídeo a pessoa chama a atenção para aqueles que pensam de forma diferente possam se manifestar, e é isso que eu estou fazendo, eu penso diferente. Eu acho que o convite de Jesus não tocou na pauta da sexualidade. Ele não entrou nessa questão. Muito pelo contrário, acolheu prostituta, e certamente lá, naquele momento da manifestação de Jesus Cristo, nas ruas ali, certamente havia naquela época homossexuais, mas ele não tocou nessa pauta, ele amou. Sabe, é importante nós aprendermos que Deus, ele faz justiça, mas não existe nenhum versículo que diga diretamente sobre isso na Bíblia. Mas o que diz sobre Deus e sobre sua essência, e existe um versículo para dizer sobre isso, que diz que Deus é amor. E algumas pessoas começam a argumentar, dizem, mas ele também é justiça, eu sei que Deus faz justiça. Mas o que diz respeito sobre ele, diz respeito com relação a ele ser amor. A sua essência é amor. Ele não tem como olhar para o ser humano, olhar para qualquer um que seja, ele não tem como olhar sem o viés do amor, porque Deus é amor. Nós temos hoje uma igreja evangélica julgadora, punidora, que só quer ensinar as pessoas a ter um comportamento, mesmo que esse comportamento seja de fachada, mas querem induzir as pessoas a viver pelo comportamentalismo. Olha, se fosse pelo comportamento, queridos, se fosse pela ética, pela moral, Deus já tinha deletado esse universo todo. Porque não há ética, não há moral e não há comportamento que atinja nem o que a igreja evangélica está atingindo, nem aquilo que o ser humano é capaz de fazer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus é amor, e Deus não trabalha com ética nem com moral, ele trabalha com amor. E precisamos entender que os homossexuais, as lésbicas, são seres humanos, precisam ser respeitados, precisam ser abraçados, precisam ser amados. Não interessa o que eles fazem, não interessa. Às vezes a gente vê cada reflexão a respeito disso, de julgamento. O que eu quero mais é que eles sejam acolhidos por Jesus. O que eu quero mais é que o eterno o exame. O que eu quero mais é que a gente entenda que nós vivemos um tempo onde mais do que nunca o amor clama, muito mais do que o comportamento. Porque não é pelo comportamento que nós vamos ganhar as pessoas. Não é ir por todo mundo e pregar o comportamento. Sabe? É o evangelho. O evangelho, ele é muito maior do que o evangélico. O evangelho é vivo, o evangelho é penetrante, o evangelho é acolhedor. Jesus é o evangelho, Jesus é o verbo vivo, Jesus é a palavra de Deus. Então, o que eu quero trazer aqui nessa reflexão é exatamente isso. Nós precisamos abandonar. Aliás, eu não posso nem dizer nós, porque, sinceramente, quando a gente olha ao redor, a atitude de quase na totalidade das igrejas evangélicas, não digo todas, fica difícil da gente se posicionar e dizer que é evangélico. Hoje eu me considero do evangelho, muito mais do que evangélico, porque depois que virou bancada, depois que virou estatística do IBGE, depois que virou bancada política, depois que vemos tantos escândalos, tanto desamor, tanto julgamento, eu fico muito mais preocupado em ser do evangelho do que ser evangélico. Então eu sou pastor há mais de 25 anos. Não sou melhor do que ninguém.
talvez erre mais do que muita gente, e talvez tenha todos os meus pecados que me atrapalham, que, como qualquer outra pessoa, tem os seus erros e os seus problemas. Mas eu quero te dizer a você, você que é homossexual, entenda o seguinte: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Siga a tua vida, tenha a tua fé, abre o teu peito, o teu coração para o amor de Deus. Você que tem desejos por outras pessoas, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estudar há pouco tempo psicanálise, e na psicanálise a gente entende o ser como ele é. E a gente sempre fala a respeito de uma frase muito interessante que a gente sempre dizia nas aulas, é que um transtorno só é um transtorno quando é um transtorno. Pode parecer estranho, mas é legal. É interessante. Um transtorno só é um transtorno quando é um transtorno. Isso trata da individualidade. Se algo é um transtorno para você, é para você. Se algo é um transtorno para o outro, é para o outro. E se nada é transtorno para você, é você e você mesmo que vai segurar a peteca e viver com a sua vida. Então, aos homossexuais eu quero dizer, às vezes é por escolha, às vezes é porque você nasceu assim, e a gente tem que entender de uma vez por todas que essas pessoas, elas são pessoas, são seres humanos, não podemos tratá-los de forma impositiva. Temos que entender a liberdade do ser humano através do amor, através do entendimento, do acolhimento, da alegria. Entendemos que eles podem viver a sua fé e que podem crescer na sua fé. O que vem depois disso é julgamento. Eu não estou aqui para julgar, e nós não deveríamos estar aqui para julgar, a não ser para acolher, sabe? O problema é que a gente dá muito mais importância ao nome da instituição. A gente só quer saber de preservar a instituição. Olhe, porque os campos já estão prontos para a ceifa, e esses campos estão muito além do hall de membros, muito além da instituição evangélica, estão num portal muito maior de milhões, de miríades e de miríades, e de pessoas que serão salvas e que jamais sentarão no banco de uma igreja evangélica, e de pessoas que receberão o evangelho e jamais terão o seu nome no hall de membros. E é dessa igreja a qual eu faço parte. Ela é muito maior do que paredes, ela é muito maior do que uma tela de computador com o número de uma pessoa. Ela é muito maior do que uma carteirinha, ela é muito maior do que um nome numa placa da frente. Essa igreja que eu estou falando é uma igreja que não se pode ver, que não se pode contar. É uma igreja que faz parte dela milhares de pessoas, dos mais variados pensamentos e das mais variadas sexualidades. Então, aos homossexuais, meu respeito. E se eu tivesse hoje um lugar para me reunir com alguém, se eu tivesse hoje um local de culto, eu nem chamo de igreja, porque a igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós. Se eu tivesse hoje um local de culto, eu queria acolher todos os homossexuais, acolher todas as lésbicas, acolher todos os simpatizantes, para dizer que Deus os ama, e que Deus os salva, e que Deus os cura para a vida, e que eles poderão viver conforme estão entendendo a respeito de si mesmo, porque cada um dará conta de si mesmo. Nós temos que parar de tentar manipular as pessoas pela culpa, pelo medo. É isso que nós fazemos. Nós manipulamos pela culpa e pelo medo porque isso gera dinheiro. Culpa e medo sempre gerou dinheiro na história, mas nós temos que abandonar isso e entender que precisamos amar. O amor é o grande lance de Deus. O amor, a tolerância e o respeito. E eu respeito a cada um de vocês. Deus os abençoe, que o eterno esteja sobre todos vocês. Estaria aqui, caso você queira perguntar alguma coisa embaixo desse vídeo, mas estaria aqui para dizer que Jesus, o que ele faz é amar. Amar, amar e amar. Deus abençoe.